Hashtag Vania Livro chegou agora com Por Trás de um Sorriso de Fabiana do Nascimento. Então eu convido você a se inscrever no canal, já deixa o like porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vamos falar sobre Por Trás de um Sorriso. E ainda ativa o sininho para não ficar de fora de todos os vídeos que virão aqui no canal. E enquanto vocês fazem isso, eu deixo a vinheta de Vania Livros passando e volto já. E como eu disse, não me demorei, foram 5 segundinhos. E aí, vocês já se inscreveram no canal, já deixaram like, já ativaram o sininho, né? Então agora eu posso falar sobre este livro que Fabiana do Nascimento lançou e que, para quem gosta do gênero autoajuda, gente, esse livro é simplesmente um prato cheio, porque Fabiana do Nascimento, ela vem com relatos reais e que ela, por ter um amor pelas crianças, por acreditar muito na família, ela tomou essa decisão de compartilhar através da sua experiência lições, dicas, alertas sobre o que tem por trás de um sorriso, o que podemos fazer para evitar determinadas coisas, como podemos abraçar algumas dores e nos libertar de outras. Ela traz uma autoavaliação pessoal e interpessoal para você responder mesmo, sabe? E como a gente reflete, como eu fiquei me perguntando tantas coisas, como eu parei para analisar os meus momentos felizes, os meus sorrisos, as minhas lágrimas, as minhas atitudes. Achei tão interessante a Fabiana trazer essa autoavaliação logo no início do livro. E começando a refletir sobre esse livro, já de início a gente se depara com o relato que a Fabiana do Nascimento compartilha com o leitor a experiência de uma moça com 15 anos que conhece um rapaz da mesma idade e que foi amor à primeira vista, gente. Passaram-se 6 anos e esses dois jovens resolvem se casar. Ele, Max, e ela, Fabiana do Nascimento. Sim, gente, a autora narra a sua própria história, ou melhor, um pouco sobre a história de ambos e principalmente de Max. Porque Max era um jovem alto astral, de bem com a vida, responsável, tinha uma vida tranquila e feliz, e junto com o Max ela viveu alguns anos muito felizes e que tiveram 2 filhos. Porém, foi passando o tempo e Max, inicialmente, ele não mudou. Max fazia questão de sempre manter o sorriso no rosto, porém tinha uma ressalva. Ele não falava muito sobre o seu passado, sobre a sua infância. E em um momento, Fabiana foi surpreendida com uma verdade muito preocupante, muito dolorosa, que machuca muito, que o seu amado marido, que de repente, em alguns momentos, começou a ficar agressivo, começou a ter algumas atitudes que ele jamais tivera. E aí ela descobre que ele se tornou um dependente químico. E com esse casamento tumultuado, a partir da dependência, Fabiana se vê numa situação tão agoniante, né? Imagina uma pessoa que leva ali uma vida comum, normal, tranquila, com o seu trabalho, com seu esposo e com seus filhos, e de repente é como se uma onda vem devastando tudo isso, e até que esse problema tira de vez da vida de Fabiana o seu grande amor. Gente, qualquer pessoa nessa situação, eu acredito que fica sem chão, né? Fica sem reação, sem atitude. Mas aí é que Fabiana vem com esse livro dar continuidade a essa história, a sua história, falando de todo o processo, de todos os momentos, das suas dores, e que ela frisa por tantas vezes o poder da escolha e da decisão. E é isso que faz Fabiana seguir em frente. Ela escolhe o bem-estar de si mesma e dos seus filhos. E uma coisa muito interessante, gente, é que Fabiana sempre
diz com muita força é que para ajudar as pessoas que estão ao seu redor, ela precisa estar bem. Ela precisou se reestruturar, fortificar as suas emoções, os seus sentimentos para poder dar conta de fortalecer os seus filhos, ambos se dando esse apoio. E no decorrer do caminho apareceu o Luan, que também vinha de uma dor muito grande, em que ele perdeu a esposa precocemente, ficou com 2 filhos, também criando sozinho, e aí os caminhos de Fabiana e Luan se cruzam. Ela enfatiza muito a questão da fé, de acreditar que ela conseguiria, junto com Luan, seguir em frente. É emocionante, gente, o discernimento que Fabiana tem das suas fraquezas, mas também da sua força, porque é necessário seguir em frente. A perca de pessoas que amamos é muito dolorosa, nos destrói psicologicamente, né? E seguir em frente é difícil. Mas Fabiana fala muito sobre a necessidade de seguir em frente, a necessidade de ajuda. Mas, voltando ao título, esse título que nos deixa curiosos, que nos faz refletir muito. Por quê? Por trás de um sorriso. Quantas e quantas vezes ela achou que o seu esposo estava bem? Quantas e quantas vezes o seu esposo sorriu, brincou, só que por trás daquele sorriso tinha uma dor que ele não conseguiu suportar, se apegando numa coisa tão destruidora. E ela fala muito sobre os sinais que esses sorrisos nos dão, né? Ela fala muito sobre os momentos que é necessário observar quem está ao nosso lado. E o livro Por Trás de um Sorriso vem também para nos alertar, para tirar das nossas costas uma culpa que muitas vezes carregamos desnecessária, porque nem sempre temos o controle de tudo, nem sempre nós vamos perceber que por trás daquele sorriso tem um problema. E é comum quando acontece alguma situação drástica, a gente se culpar. Ai, será que se eu tivesse agido dessa forma, eu teria evitado? Será que se eu tivesse feito isso com meu filho, ele teria mudado? Será que se eu tivesse naquele momento com meu esposo, ele teria evitado essa situação? E aí vem uma série de perguntas, uma carga de culpa e que na verdade só machuca mais a pessoa por dentro. E Fabiana, ela passou por essa situação devastadora e ela fala com suas próprias palavras, de forma simples, dessas culpas que ela trouxe para ela também, mas também que ela conseguiu se descarregar e seguir em frente. E a autora, com a sua formação de pedagogia e neuropsicopedagogia, ela provoca e ela ensina com situações práticas, com reflexões verdadeiras de como dar esses passos, de como dar os passos para seguir em frente, de como olhar para as nossas crianças, de como nos colocar no lugar de uma criança que perdeu alguém querido. E ela fala com propriedade, né, sobre a psicologia, de como lidar com tudo isso. Ela traz dicas para darmos passos no desenvolvimento da educação emocional. O que deu para perceber é a chave principal de ter controle emocional, porque a partir do momento que a gente consegue conscientizar as nossas crianças com essa educação emocional, nós teremos adultos preparados, que vai sentir dores, que vai sofrer, que vai sorrir, que vai perder, mas saberá agir com as suas emoções. E é a partir da educação emocional que temos o autocontrole, né? Que talvez faltou lá na base, lá na infância do Max, ele não teve. E ela tem, não só com seus filhos, mas ela tem cuidado com todas as crianças e ela escolheu, através do livro, através de escrever um livro, passar isso para as pessoas, transmitir isso para as pessoas. E ela não ficou só no livro Por Trás de um Sorriso, não. Ela também publicou o Dia a Dia em Família, que foi anterior, tem Por Trás de um Sorriso e tem Dias Bons e Dias Ruins, além das palestras que ela oferece, né, tanto nas escolas, igrejas e vários ambientes em que ela é convidada para dar palestras sobre esses assuntos. Essa mulher guerreira que é Fabiana do Nascimento, ela é mãe, ela é diretora de uma escola, ela é palestrante, ela é escritora e eu fico muito feliz de estar podendo falar de mais uma preciosidade da nossa literatura, né? Porque a nossa literatura, ela é assim, ela é rica em pedras preciosas que são os nossos escritores e escritoras. Eles nos surpreendem, eles nos abraçam, eles nos acolhem
né, com suas lições, com suas mensagens através dos seus livros. E Fabiana do Nascimento não é diferente. Eu fiquei muito feliz, né, por conhecer Fabiana do Nascimento, por conhecer a sua história, que é realmente engrandecedora para nós como seres humanos, para nós como pessoas que já viu ou que viveu alguma situação parecida. E que aí é como se a gente se fortalece mais, se prepara melhor para seguir em frente, não é, Fabiana? Eu só tenho que te agradecer, te parabenizar e te desejar muito sucesso nessa sua missão, que é essa conscientização para o mundo e para sorrir de verdade, não é? E finalizando, amores, eu quero mostrar para vocês a capa deste livro que está lindo. Olha só, a Fabiana aqui. O livro, a diagramação está muito interessante. Ela que mandou aqui uma dedicatória muito linda aqui para mim, que eu adoro, né, gente? Tem marcador de página. E eu digo para vocês com toda certeza que esse livro teve vários momentos que me marcaram profundamente, que me trouxe assim alguns estalinhos, sabe, na mente de alguma situação, de alguma tristeza, de algum sorriso, mas que o livro se resumiu em uma frase que Fabiana diz aqui, eu até marquei aqui, olha. É na página 93, quando ela diz o seguinte: precisamos de coragem para encarar a dor. Eu acho que essa frase resumiu todo o livro, que Fabiana constrói toda a preparação de toda a coragem que a gente precisa, que ela precisou para encarar essa dor. E ela realmente fala na prática e na teoria do quanto é preciso coragem para encarar a dor. E o quanto as pessoas demonstram coragem quando enfrentam tantas dores pesadas, né? Que às vezes as pessoas se sentem frágeis, se sentem sem forças, mas que na realidade ela está demonstrando a maior da coragem, porque encarar uma dor não é fácil. Então, gente, eu só quero deixar beijocas da Vaninha para Fabiana do Nascimento. Beijocas da Vaninha para você, que fica sempre aqui comigo, ouvindo eu falar sobre esses livros, sobre os nossos autores e autoras tão maravilhosos, não é verdade? Então, olha, muito obrigada, gratidão. Digo com o coração quentinho que eu sou muito feliz por esse espaço e por ter vocês que me acompanham, tá bom? Então, ativa o sininho para os próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Tchau!